Prepararam-nos para começarmos, professora? Então vamos lá. O povo está animado aí ou mais ou menos? O povo está mais ou menos. Mais ou menos? Vocês estão animados? Então não tá gostei bom. desse sim. Estamos animados? Sim. Ótimo. Então vamos começar Por a falar que elas agora. vocês respondem ou vocês não responderam? É pessoal isso, é? Então tá bom, pessoal. O que nós inventamos aqui? Sim, obrigado, viu? Muito honesto vocês. Nós aqui temos uma missão que é de tentar ajudá-los na redação, tá bom? Então, obviamente, que a nossa professora aqui de redação é a professora Helena. Eu e ela montamos uma estrutura de apresentação para vocês, para tentar ajudar na possível redação de amanhã, tá bom? E também para martelar, ela passou para mim aqui uma estrutura que ela passa para vocês, muito bacana, gostei bastante. Então a gente vai, aos pouquinhos, nesse pouco tempo que a gente tem, tentar acertar um eventual tema aí da nossa redação de amanhã, tá bom? Muito bem. Então a nossa estrutura padrão, quando vocês encontrarem aí o dito cujo do tema, nossa estrutura é: CESP, quando pede por itens, o primeiro item sempre tem alguma ligação aí com o contexto histórico. Contexto histórico, perfil, panorama. Já traçou o perfil, já falou do panorama. Qual o segundo item da nossa estrutura? Causa. O que causa isso? Quais as causas, quais os motivos, quais são os porquês para que isso esteja acontecendo ou já tenha acontecido? Depois das causas, o que vem depois das causas? As consequências. Tanto é que a mãe diz assim, pode sair, mas depois arque com as consequências. Você vai aprontar, depois arque com as consequências. E aí vieram as consequências, o que nós temos que fazer? Achar uma solução. Achar uma solução. Que é exatamente o que o CESP pede no último item. Propostas, soluções, medidas para resolvermos aí o problema. Selecionamos aqui alguns conteúdos e o primeiro deles, que é o quê? O primeiro deles, né? Que o CESP gosta. CESP gosta de 2 conteúdos: meio ambiente, tecnologia. Mas selecionamos alguns outros aí também. Então vamos imaginar que venha esse nosso tema, meio ambiente. Professor, diga lá, como é que nós podemos começar esse contexto histórico? Então tá bom. Pessoal, vocês sabem que o meio ambiente foi tratado diferente ao longo do tempo. O meio ambiente começa a ser tratado como um local de exploração e na década de 80, 90 ele muda, nós mudamos nossa chavinha para uma ideia de sustentabilidade. Portanto, proteger a mata há 50 anos atrás era proteger um patrimônio que iria ser explorado, era como proteger um poço de petróleo. A gente protege para depois nós explorarmos. Na década de 80 e sobretudo na década de 90, nós mudamos a chavinha para uma ideia de sustentabilidade. Portanto, agora nós queremos manter o nosso padrão de vida, nós queremos manter o máximo possível as nossas comodidades. No entanto, nós queremos isso mantendo o meio ambiente, conservando o meio ambiente e, sobretudo, não deteriorando o meio ambiente. Então, há essa mudança em relação ao nosso tratamento com o meio ambiente. Outro ponto importante, nós sabemos que desde a chegada das novas tecnologias, a gente vai falar um pouquinho depois da Revolução Industrial, nós temos uma mudança drástica no clima. E o clima, quando muda um pouquinho, influencia muito na vida da fauna e da flora. Só um exemplo para vocês, quem tem criança ou convive com criança, sabe que às vezes meio grau no corpo de uma criança faz toda a diferença, né? A criança fica chata, a criança fica instável, e às vezes ela está só com 37 graus de temperatura, quando o normal é 36,5. Não mudou muito. O mundo é quase isso, né? O mundo meio grau que se mude já faz toda uma interferência no equilíbrio da natureza. E hoje nós temos aí, segundo os estudos, que nós subimos aproximadamente 1,5 grau, 2 graus centígrados a temperatura do mundo inteiro. Isso nos últimos 200 anos. Ou seja, desde todo sempre isso não tinha acontecido, e nos últimos 200 anos a temperatura do globo terrestre tem subido. E as causas para isso, professor? Bom, as causas são as seguintes. Nós temos a interferência humana de maneira aguda em todos os pontos da natureza. Então vejam que nós, sobretudo, temos uma atuação no ar. Já pararam para pensar isso? Se tem uma coisa mais difusa,
é o ar, né? O ar está em todos os lugares. E nós estamos poluindo o ar, sobretudo, né? E o que mais polui o ar, pessoal? São duas coisas, né? É um pouco engraçado, eu sei. Mas o que polui o ar, em primeiro lugar, é o uso de queima, né? Nós queimamos combustível, nós queimamos as coisas e isso polui o ar. Mas nós também consumimos muita carne, né? E as vacas, vocês sabem, peidam bastante, isso faz muita diferença. Vocês riem, mas é verdade. Ou seja, o nosso estilo de vida, de consumirmos tanto alimento, tanta carne assim, também tem influenciado na forma como nós temos lidado. Então, o ser humano está a todo momento interferindo na natureza. Nós estamos cada vez mais diminuindo a quantidade de natureza, nós estamos queimando, nós estamos usando o solo, nós estamos, enfim, atuando de maneira aguda em toda a natureza. E isso vai trazer o que para nós? Consequências, implicações, efeitos. Quais seriam esses efeitos, professora? O nosso maior problema é que a gente não sabe se o nosso estilo de vida durará muito tempo. É como se os cientistas dissessem, olha, se nós continuarmos assim, amanhã não vai ter mundo, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa. As consequências são, em relação ao clima, como eu disse, nos últimos 200 anos, há uma estimativa de que a temperatura subiu 2 graus centígrados, os nossos rios e mares estão bastante poluídos, a Terra já tem uma porcentagem muito pequena de água para consumo humano, com a atuação dos seres humanos tem diminuído muito. E veja que nós também sujamos o solo, e o solo, você sabe que também tem implicação direta nos lençóis freáticos e na água potável. Portanto, as consequências são que hoje nós chegamos à conclusão que o nosso estilo de vida é insustentável, que nós precisamos mudar e, portanto, porque está ruim, nós temos que dar um jeito de melhorar. E esse dar um jeito são as nossas soluções, as nossas propostas, que é exatamente o último parágrafo, o último item lá que o CESP pede. Quais são as propostas, quais as soluções para tentarmos, se possível, consertar todo esse desastre que nós causamos? Olha, as soluções passam pela criatividade do ser humano em conseguir manter o nosso estilo de vida, mas se utilizando de materiais e de meios de produção que sejam menos agressivos à natureza. Então eu falei muito para os alunos a questão do canudo de plástico, né? O meio ambiente elege um inimigo a cada um tempo, né? Alguns anos atrás era a sacolinha de plástico, recentemente virou o canudo de plástico. E nós comentamos hoje que a sustentabilidade não exige que nós paremos de usar canudo. Não exige que nós paremos de usar sacolas, mas que nós tenhamos soluções criativas para que o uso da sacola e do canudo não custe tanto ao meio ambiente, não polua tanto. Então nós conversávamos até ontem à noite com alguns alunos, e na questão do canudo, hoje nós temos canudos comestíveis, professora. Nós temos canudos de papelão. Eu já disse que esse não é legal, né? Vocês sabem por quê, né? Você está lá tomando, daqui a pouco você começa, né? Tirar um papelão que está sobrando ali, né? É ruim. Mas tem até tem canudo de macarrão, achei muito legal essa ideia. Canudo de macarrão, canudos de uso permanente, né? Então essas são ideias. E sacola, ninguém quer que a gente pare de usar sacola. Quer que nós paremos de usar sacola de plástico. Então que todo mundo tenha consciência de usar a sua sacola retornável. Então a solução é a consciência das pessoas em conseguir se esforçar um pouquinho mais para cuidar do planeta. Porque todos os problemas da natureza hoje têm algum tipo de solução que passa pela consciência das pessoas. Vejam que o professor usou o termo conscientização, mas ele deu as formas, as maneiras. Como vamos conscientizar as pessoas? Então, diminuindo o uso de sacolas de plástico, a substituição aí dos canudos. Então, eu sou contra usar só o termo conscientizar. Conscientizar as pessoas. Tá, mas conscientizar como? O professor usou o termo conscientização e deu as sugestões. Perfeito, fechamos. Então, se vier um tema assim, meio ambiente, vamos dar conta? Contexto histórico, causas, consequências, medidas. Muito bem. Mais alguma consideração sobre o tema, professora? Sobre o tema é isso. Só uma observação. Eu sempre gosto de dizer para os alunos que a gente tem que mostrar um diferencial. Então, quando o assunto for meio ambiente, tentem entender a pergunta ou o texto trazido. Sobretudo se for plástico,
eu discutia muito com os alunos, as pessoas falam que o plástico é ruim. Pessoal, o plástico é ruim? O plástico é maravilhoso. O problema é o quê? É a forma como nós tratamos ele. E, sobretudo, porque ele é muito barato. Deixei claro para vocês, né? O problema do plástico é ser barato. Não é não? E quando é barato demais, a gente não dá valor. Então, o que acaba acontecendo é que nós descartamos com facilidade e, obviamente, isso tem tido os impactos que nós já sabemos aí, né, no meio ambiente. Seja nas florestas, mas, sobretudo, no mar. O plástico ele é muito nefasto para o mar, porque ele vai para o mar com muita facilidade. O nosso segundo tema aí, né, que estamos tentando acertar com vocês, nosso segundo tema é a saúde. Mas a saúde aí junto com a volta de algumas doenças já tidas como erradicadas. O que nós vamos, se vier um tema assim, saúde junto com as vacinas, junto com essa volta das doenças, qual o contexto histórico nós poderíamos usar nessa situação? Pessoal, a primeira coisa é que o Estado cuidar da saúde não é um negócio que sempre aconteceu. O Estado assume essa responsabilidade, sobretudo após a Segunda Grande Guerra, que é quando o Estado diz, não, a partir de agora eu cuido das pessoas, eu cuido da saúde das pessoas. Olha o fato histórico aí, o professor colocando. A partir de quando? Segunda Guerra Mundial. E aí, pessoal, o Estado uma hora resolve com a tecnologia avançando, nós conseguimos cuidar das pessoas com um negócio chamado vacina. Que cá entre nós é um trem muito estranho, né? Você pega um líquido e enfia na pessoa. E você pode estar acostumado em 2019, mas pensa isso no século XIX. Certo? E mais, onde é a vacina, pessoal? No braço? Quem que toma a vacina? Não é no braço, gente. A maioria, no começo, a vacina não era no braço. A vacina ou era na coxa, ou era no bumbum. E por mais que nós tenhamos uma facilidade com esse termo hoje em dia, há 100 anos atrás não era fácil. Então, veja que conseguir que as pessoas criassem a cultura da vacina demorou um tempo. O Estado teve que convencer as pessoas que isso era bom. Isso não foi fácil. Aliás, no Brasil nós temos um fato histórico interessante, que é a revolta da vacina. Lembram? Quando a população do Rio de Janeiro resolveu que não ia deixar os agentes de saúde vacinar os seus filhos. O fato é que havia uma propaganda muito boa na década de 80 e 90 para os pais, que era vacina, senão a criatura vai morrer. Era isso. É ou não é? Era isso. Era exatamente isso. Como eu falei para meus alunos, tem um amigo meu que diz o seguinte, quando uma criança nasce, o pai e a mãe passam a se revezar para não deixar aquilo morrer. É o que ele fala. Fica todo mundo cuidando. E o argumento de que a criança vai morrer é bem assustador. Então, a minha mãe conta isso. Na década de 80, quando tinha que vacinar as crianças, começou a grande campanha de vacinação, a campanha era isso, vacine, senão vai morrer. E como você não quer carregar esse peso e tal, você ia lá e começou a vacinar. O que acaba acontecendo é o seguinte, é que isso se tornou algo comum. Nós adquirimos a cultura da vacina. Quando que a cultura da vacina foi implantada no Brasil? Década de 80 no Brasil, nós começamos a levar a vacina a sério. E com a chegada da vacina, obviamente, com a popularização da vacina, nós conseguimos erradicar muitas doenças no país. Torno. As duas causas são, primeiro, a volta de algumas correntes anti-vacinas. Então nós temos hoje pessoas que conscientemente não se vacinam e não vacinam seus filhos, porque são contra a ideia de que o Estado ficaria promovendo ou quando que a criança deveria ser vacinada. É como se os pais defendessem que a vacina só deve acontecer quando houver uma necessidade real. Não é para vacinar todo mundo. Essa é a primeira causa. Segundo e mais importante, segundo os números do próprio Ministério da Saúde, o relaxo. As pessoas não têm mais medo que as crianças morram de sarampo, os pais não têm mais medo. Aliás, eu trouxe um dado para os alunos, foi o seguinte, mais de 10% dos pais já afirmaram em pesquisa que já deixaram de dar vacina para os seus filhos de dó. Vai doer. Que vai doer, sabe? Então, não. Nós perdemos o medo que as criaturinhas morram. Entendeu? E como a gente perdeu o medo que as criaturinhas morram, eu estou aqui com os dois. Então,
Quando nós perdemos o medo que as criaturinhas morram, a gente acaba não dando vacina para as crianças. E bom, não damos vacina, nós não criamos a doença, professora, mas nós deixamos o corpo, né, o sistema imunológico aberto para pegar essas doenças caso elas apareçam. E apareceram e o surto está aí. Está aí. E agora, o que fazer? Que medidas devemos tomar para resolver esse problema? Conscientizar, brincadeira. Pessoal, a medida é a seguinte: nós precisamos, primeiro, de efetividade nas vacinas. O Brasil precisa ter vacinas disponíveis. Mais do que isso, precisa de uma capilaridade que, de fato, nós temos na hora de dar a vacina. Então, hoje, nós temos que ter postinhos, pessoas capacitadas para aplicar essa vacina. E mais, nós temos que ter a cobrança, né, e a preocupação de que essas vacinas estão sendo dadas. Quer um exemplo bem simples de como isso está acontecendo? Antigamente, vacina era a responsabilidade do pai e da mãe. É ou não era? O pai e a mãe que cuidava. Hoje em dia, a escola pede a carteirinha de vacinação, não pede? Ou seja, nós temos uma rede de preocupação com a vacina. Ela não é somente mais do papai e da mamãe. Nós precisamos que a sociedade entenda que não vacinar seu filho não é só botar ele em risco, mas também as outras pessoas. Mais alguma consideração a respeito do tema saúde? Temos. Eu tenho 2 temas sobre saúde que eu queria tratar com os alunos. Um eu já tratei, que foi a judicialização da justiça, porque eu acho um tema bem complexo. E como o nosso concurso é do Tribunal de Justiça, isso pode aparecer, professora. Justiça. Certo? E aí, a gente monta rapidinho o roteirinho para eles, para falar que tem mais um ainda, para dar tempo antes que a professora Alexia brigue com a gente. Então, contexto histórico deste... Pessoal, contexto histórico é que desde 1988 é uma garantia constitucional que o Estado tem obrigação de cuidar da saúde de todo mundo, tá certo? Acontece que, de tempos para cá, nós temos uma popularização do judiciário, certo? As pessoas têm mais acesso ao judiciário e, portanto, ao saber que é uma garantia e ter acesso ao judiciário, mais pessoas estão recorrendo a esse judiciário para que o Estado cumpra a promessa de que vai cuidar da saúde dos brasileiros. Causas. É da saúde, desculpa. Isso é da saúde. Da saúde. Ok. Mané. Causas para... Causas. Pessoal, causas é que cada vez mais nós temos tipos de tratamentos diferentes. E tratamentos que são muitas vezes caros e medicamentos caros. Certo? Como a nossa Constituição diz que o Estado brasileiro vai cuidar da saúde e não diz até o limite de gastos. Então, as pessoas, quando precisam de um medicamento que não está incluso no SUS ou de um tratamento que não é feito de maneira pública, recorrem até o judiciário para que o judiciário obrigue o Poder Executivo a pagar o tratamento ou os medicamentos, mesmo de alto custo. Ok. Algum item, alguma solução, alguma proposta para melhorar isso? É difícil dizermos uma proposta. No entanto, é legal que os alunos saibam que o grande problema dessa judicialização da justiça é que nós tiramos da saúde? É só para ver se vocês estão acordados. O problema da judicialização da saúde é que nós tiramos da mão do executivo a gestão dos recursos da saúde. Essa é a grande questão. Nós temos hoje juízes que não têm essa competência natural, decidindo para onde vão os recursos, quando na verdade deveriam ser aqueles que nós elegemos, né, os detentores dos poderes executivos. E essa é a grande questão. É aí que está um grande embate. Nós precisamos readaptar o pacto constitucional de equilíbrio dos poderes para que a gente não entre num colapso, porque o judiciário está acabando acabando decidindo no lugar do executivo. Professor, você que é um especialista em atualidades, né? Esse professor não faz mais nada na vida, ele só lê. Ele só lê para ficar atualizado. Vamos falar um pouquinho do Setembro Amarelo? Boa, vamos sim. Pessoal, não sei se vocês sabem, nós criamos datas para alertar os brasileiros, alertar o povo sobre problemas muito importantes. Problemas que, se deixar quieto, ninguém fala, que se a gente não forçar, as pessoas escondem.
E nós queremos... a ideia é que, ao ser popularizada, mais pessoas se conscientizem e mais pessoas busquem ajuda sobre o tema. Setembro Amarelo diz respeito à prevenção do suicídio. Alguém sabe quantas pessoas morrem a cada 3 segundos? Não? Eu também não sei. Eu sei que no Brasil, a cada 6 minutos, uma pessoa comete o suicídio. A cada 6 minutos, uma pessoa comete o suicídio. Algumas medidas podem ser tomadas. Vamos lá, professora? Podemos medidas. Falar... Esse é um dado do IBGE, que não é muito a área do IBGE, né? Mas é uma pesquisa feita pelo IBGE, 2018, que no Brasil, a cada 6 minutos, uma pessoa comete o suicídio. Medidas para evitar esse índice absurdo? Posso falar um pouquinho sobre o contexto histórico, professora? Pode, por Meus favor. caros, rapidamente, eu queria trazer para vocês um elemento, porque quem levantou esse tema foi a professora Helena, achei maravilhoso. E aí, discutindo ali atrás, os primeiros sociólogos modernos, na verdade, um dos primeiros, que é Durkheim, ao tratar a sociedade como um corpo, ele diz que os problemas da sociedade são como se fossem doenças. E ele elege um desses problemas como a grande doença para tentar entender a sociedade, que é justamente o suicídio. Portanto, o suicídio, desde o início da teoria social moderna, já é tratado como um grande problema social. Porque, no final das contas, por que é que alguém tira a própria vida? Ok? Acontece que o suicídio, durante o tempo, foi sempre tratado como uma questão subjetiva. A pessoa que se mata é fraca. A pessoa que se mata é doida. A pessoa que se mata tem problemas. E nos últimos tempos para cá, é a proposta do Setembro Amarelo, nós queremos tornar esse problema um problema social, um problema de todos. A pessoa que se mata, a pessoa que tira a própria vida, ela faz isso muitas vezes porque não tem um auxílio de pessoas em volta. Então o suicídio deixou de ser algo subjetivo nos últimos tempos e passou a ser algo coletivo. Olha as medidas aí, chegando as medidas. Bom, uma das medidas é o próprio Setembro Amarelo. É criarmos a consciência de que as pessoas têm que falar sobre o assunto. As pessoas têm que estarem abertas para poder debater, conversar. E mais, quem está passando por problemas tem que ter canais, sejam canais privados em coletividades, sejam canais de auxílio público, para que possa pedir ajuda em meio a essa ideia ou essa vontade de tirar a própria vida. A ajuda aí dos profissionais, né, da área, psicólogos, psiquiatras. Antigamente, psiquiatra era coisa de louco. Hoje, totalmente aceita pela sociedade. Está com problema? Procura o psicólogo, procura a mãe, procura o pai, procura o amigo, procura o psiquiatra. Não há vergonha nisso. A popularização, né? Eu lembro, pessoal, eu sei que é muito visível isso, mas eu frequento psicólogo desde os 11 anos de idade. E quando... eu sei. Quando eu comecei aí, eu lembro justamente isso. Ir ao psicólogo era um negócio assim assustador, né? As pessoas se desviavam, não contava assim, né? pra ninguém. É, coisa de louco. E vejo que a própria popularização dos profissionais da saúde mental é uma das medidas aí que auxilia bastante nessa questão do Setembro Amarelo. Ok. Agora, professor, eu deixo a sua escolha o último tema. Você deixa? Deixa. Eu acho que se eles forem pegar muito pesado, se eles forem exigir muito, a minha aposta é um tema relacionado à ética e à cidadania. Por quê, pessoal? Porque, quer ver? Quem sabe o que é ética, levanta a mão. Vocês estão com vergonha, né? Mas eu sei. Agora explica. Ética é ética, né? É ser ético, não é verdade? Ética. É igual cidadania, né? O que é a cidadania? É ser um bom cidadão, né? Bom, pessoal, por que eu acho isso? Porque eu trago 2 conceitinhos para tentar lhes ajudar a resolver. Eu não sei relacionado a que eles vão trazer, mas eu espero muito que vocês saiam do senso comum, saiam
saiam do que todo mundo vai falar. E mais, pessoal, esse esqueminha da professora Helena é maravilhoso. Usem ele, inclusive, para isso. Então, vejam, ética e cidadania. O que é a ética? A ética é a maneira correta de fazer as coisas, de acordo com uma coletividade. Ética é a maneira correta de fazer alguma coisa de acordo com a coletividade. Qual coletividade? A coletividade a que você pertence. E não é à toa, nós temos várias coletividades que nós frequentamos. Nós temos a coletividade da nossa família, do nosso trabalho, da nossa profissão, de repente. Ou você pratica um esporte, você tem a coletividade lá daquele local. E em meio às coletividades, nós vamos criando formas corretas de agir. Quem, portanto, é uma pessoa ética? Quem respeita a forma correta de agir, eleita pelas coletividades. E isso pode mudar de coletividade para coletividade. Então, ser ético nada mais é do que respeitar os outros como? Respeitando a forma correta de agir que foi pactuada naquela coletividade. Tá certo? Isso seria uma ideia ética. E a cidadania? Cidadania, pessoal, é também a forma correta de agir. É igual à ética? Quase. É que a ética é a forma de agir correta de acordo com a coletividade. A cidadania é a forma correta de agir segundo a lei. Então, quem é ético? Quem age de acordo com a coletividade. Quem é um bom cidadão? Aquele que cumpre as regras, respeita as leis. Este é um bom cidadão. Acontece, pessoal, que a questão ética ela é muito complexa, porque não é a lei que forma a ética. A ética é formada pela consciência coletiva. São as coletividades que vão formular a ética. E por isso é tão difícil. Sobretudo, porque nós costumamos exigir do outro o que nós não exigimos de nós mesmos. Nós sempre queremos que os outros sejam melhores. E nós não precisamos ser tanto assim. E aí, isso gera esses problemas. O problema ético do Brasil, quando a gente olha para os políticos, a gente reclama. Já viu falar que os políticos nada mais são do que o reflexo da nossa sociedade? Isso é um conceito ético. Justamente por quê? Porque as pessoas costumam agir da maneira em que aprenderam a agir. Da maneira em que construíram agir. E mais, pessoal, o que acontece com alguém que infringe uma regra ética? Sofre uma sanção. Claro que sofre. Quando você está aqui, alguém começa a ir falar, conversar demais. Você está tentando prestar atenção na aula, alguém está pipipi, está conversando, as pessoas começam a olhar feio, não é? Isso é uma forma de coerção. Até porque tem umas pessoas que olham muito feio, né? Então é muito coerção. Então, a tal ponto que alguém vai pedir para você se retirar. Essas coerções são porque você não está obedecendo à ética do local. Ou seja, conversar durante a aula é antiético por isso, porque atrapalha os coleguinhas. Como é um tema muito difícil, eu gostaria de trazer esses conceitos para que vocês possam estruturar, caso caia algo relacionado ao tema, porque está também no nosso edital. Professor, pelo amor de Deus, fala da Revolução Industrial, professor. É verdade, eu tenho que Fala falar. da Revolução Industrial. A professora Helena disse assim, eu não sei o que a CESP tem, mas a CESP adora a Revolução Industrial. Quando sai aquele espelho lá, o padrão que vai sair no dia 25 às 10 da manhã no site do CESP, Sebrasp, todo padrão CESP, quando sai, tem lá, Revolução Industrial. Quase tudo gira em torno da Revolução Industrial. Então, professor, por favor, fala dessa revolução. Falo sim. Pessoal, é o seguinte, conversando com a professora Helena, ela falou assim, se der para fazer um link no contexto histórico com a Revolução Industrial, faz. Foi isso, basicamente. O que aconteceu na Revolução Industrial? Pessoal, nós tínhamos um mundo eminentemente rural, ok? Interiorano. O que aconteceu é que nós criamos as cidades. E as cidades, pelo menos no modelo moderno que nós conhecemos, elas se criam em torno das fábricas. Então, quais são as mudanças que acontecem na Revolução Industrial? Eu preciso ter muita gente morando perto para poder trabalhar na fábrica. Então é aí que surgem os primeiros conglomerados de pessoas. Muitas pessoas vivendo perto. E aí você sabe, muita gente morando perto dá o quê? Problema. É isso. Problema.
E aí começamos a ter os problemas sociais que nós conhecemos hoje. Bolsões de pobreza, falta de estrutura. E a Revolução Industrial, portanto, inicia o que nós conhecemos hoje por cidade. Qual é o sonho de todo mundo? Morar perto do trabalho, não é? Então isso já aconteceu lá, porque o trabalho... E veja, antes da Revolução Industrial, cada um trabalhava numa coisa. Um era marceneiro lá, outro fazia sapato aqui, outro costurava roupa acolá, outro trabalhava com plantio lá. Com a Revolução Industrial, que criou as máquinas, a indústria, todo mundo tem que estar perto. E isso inaugura esses problemas que nós não tínhamos antes. Então as pessoas moram perto, as pessoas elas não têm mais espaço para elas mesmas proverem o sustento delas a partir da terra. Então nós encerramos um contato com a natureza. Você vai para o interior, ninguém morre de fome no interior, né? Pode até não viver muito bem, pode ter seus problemas. Mas, meu amigo, planta lá que uma hora uma coisa vai nascer, vai talvez comer milho a vida inteira, mas morrer de fome não vai. Com a cidade, a gente encerra isso, não tem mais isso. A gente mora em lugares asfaltados, sem espaço, sem terra propícia para isso, e toda a lógica é mudada. Agora nós temos indústria, agora as pessoas moram perto, agora as pessoas convivem mais, agora as pessoas são obrigadas a conviver, certo? Quem morou a vida inteira em casa para prédio sabe o que eu estou falando, né? Você do nada muda totalmente a lógica de convivência com as pessoas. Então pensa que todo mundo morava muito afastado, muito longe, de repente, todo mundo mora junto, todo mundo se agrupa. E é só pensar, sabe aquele final de ano que a família inteira resolve ir junto para algum lugar? Lembra? Férias. Isso é o microcosmos da Revolução Industrial. Entendeu? É mais ou menos isso. E aí surgem os problemas, o problema do trânsito, o estresse nosso, tem que sair 2 horas antes para conseguir chegar, surgem agora já nem pode usar mais esse termo, né? Surgem as favelas, hoje as famosas comunidades e outros inúmeros problemas. E o pessoal lá já está sinalizando que o nosso horário acabou. Vão com calma, eu confio em vocês. Redação, se precisarem, eu estarei disponível aí para os recursos, né? Espero que não precisem, mas se precisarem, eu estarei à disposição. Vão com calma, boa sorte. Professor, muito obrigada pela parceria. Boa sorte, pessoal. Tchau.